aqui. Mas a palavra que o Senhor me concede aqui está no livro de Mateus, capítulo 21. Eu vou ler o versículo, do 18 até o 22, que diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só farei o que foi feito à figueira, mas até se a este monte dissertes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Essa é a palavra. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Irmãos, a oração, ela é a chave da nossa vitória. Louvado seja Deus. A palavra de Deus, ela diz que tudo que nós pedir na oração, crendo, nós iremos receber. E nós sabemos que os discípulos estavam acostumados a ver Jesus curar, a ver Jesus abrir os olhos dos cegos. Estava acostumado a ver Jesus fazer algo inverso do que ele fez aqui. Porque aquela figueira, ela só tinha folhas. Aparentemente, ela teria que ter frutos, mas ela só tinha folhas. Quer dizer, era uma coisa que parecia, mas não estava ali condizendo com a sua aparência. E Jesus falou o quê? Nunca mais nasça fruto de ti. Então, foi uma palavra contrária àquilo que eles estavam acostumados a ver. No caso, para eles, era uma palavra de maldição. E não importa o que o Senhor fale, quando a palavra sai da boca dele, ela se cumpre. Aquela figueira, ela secou imediatamente, porque Jesus queria fruto. E eu meditando nessa palavra, nós vemos aqui que Jesus, ele entrou em Jerusalém. Jesus falou para os discípulos que ele ia entrar em Jerusalém montado em um jumentinho que ninguém nunca tinha montado. Que os discípulos iam encontrar o jumentinho amarrado, conforme o Senhor estava falando, porque estava profetizado lá no profeta Isaías. Que ele entraria daquela forma. Os discípulos encontraram, Jesus subiu no jumentinho, entrou em Jerusalém, e era aquele alvoroço, aquele povo ali recebendo e dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, né? Os meninos ali, o jumentinho, todo mundo ali, abismado, né? Alegre. Jesus entrou em Jerusalém. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Foi aquele alvoroço, né? Nós lendo a palavra, nós já ouvimos muito falar sobre essa palavra, né? E Jesus ali, louvado seja Deus, chegou ali, a multidão estava ali, né? Alegre, feliz, muitos ali, mas muitos ali também estavam para criticar. E Jesus, saindo dali, ele foi para o templo. E nós vemos aqui Jesus agindo de uma forma, né, que talvez os discípulos nunca tiveram ali visto Jesus fazer daquela forma. Porque quando Jesus entrou no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo.
derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhe: escrito está, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tende convertido em covil de ladrões. Jesus entrou ali, com aquela força, com aquela autoridade, desfazendo tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus naquele lugar. Porque o templo, como está lá em Isaías, se eu não me engano, no capítulo 56, no versículo 7, diz: a minha casa será chamada casa de oração. Louvado seja o nome do Senhor. E foram ter com ele no templo, depois que ele expulsou ali. Jesus tirou tudo aquilo que estava dentro da casa do templo. Tirou na força, na fúria ali. Ninguém nunca tinha visto Jesus. Eu creio que os discípulos ficaram abismados. Porque eu estava lendo outro dia, que disse que aquele povo que ia ali para o templo, os pobres que não podiam oferecer muito, levavam um pombo, levava talvez uma rolinha, Alguns menos ainda, mas um pouquinho mais de condições, um pouquinho melhor, levava talvez uma ovelhinha, um cabritinho. Só que aquelas pessoas que estavam ali, eles tanto vendiam como eles compravam. Chegava e falava: olha, essa sua oferta está com defeito. Ela está com essa manchinha. Ela não pode ser ofertada. Você tem que nos vender. Aí vendia, entregava para eles ali, tinha que comprar deles mesmo. Então, era alguém negociando ali, só estavam ali atrás do lucro. E pegavam, e quando aquela pessoa entrava, aquela oferta que era para ela ofertar lá, que disseram que não servia, eles guardavam lá e vendiam para alguém que talvez viesse logo após. Irmãos, muitos estão fazendo hoje, louvado seja Deus, aqui nós temos um alimento, aqui nós temos a oportunidade de nos alimentar, verdadeiramente uma palavra santa, um alimento genuíno, uma comida saudável. Mas em muitos lugares aí, está pior do que aqui, nesse tempo. Estão comendo a lã, a gordura, estão comendo tudo das ovelhas, estão arrancando tudo. Só querem saber do dinheiro. Mas o que a casa de Deus, o templo é para curar, o templo é para fazer o cego enxergar, é para fazer o coxo andar, é para fazer o doente ser curado, porque Jesus disse: a minha casa será chamada casa de oração. E quando Jesus expulsou os cambistas, os que vendiam, tirou tudo daquele lugar, foram ter com ele no templo, cegos, coxos, e os curou. Porque a casa de Deus é para isso, é para curar, é para dar visão, é para dar direcionamento, é para dar instrução. Porque aqui tem a palavra de Deus. O Senhor disse: é para isso que a minha casa, o meu templo está de portas abertas. Mas hoje nós temos visto, estamos vendo e vamos ver muita coisa pior do que está acontecendo. Em nome da fé, em nome de Deus, mas aqueles que têm o Senhor Jesus como seu conselheiro, como seu pastor, como seu direcionador, ele não será enganado. Porque muita gente está sendo enganada porque só anda atrás de coisas materiais. Mas quem quer ter vida com Deus, quem quer ter vida de oração, quem quer ter vida no altar, o Senhor separa para ele. Louvado seja Deus. E vendo então os principais dos sacerdotes, os escribas, as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, eles se indignaram. E disseram-lhe: ouves, Jesus, tu estás ouvindo o que esses estão dizendo? Jesus lhes disse: sim, estou ouvindo sim. Nunca leste que pela boca dos meninos, das criancinhas, de peito tirastes o perfeito louvor? Então, meu irmão, o fraco, quando ele se encontra fraco, ele vence com louvor.
Criança aqui representa muitas das vezes a nossa fraqueza, a nossa pequenez. Mas Jesus disse que é do pequeno que Ele tira o perfeito louvor. Em nome de Jesus nós temos, aleluia, que adorar a Ele, clamar a Ele, entrar no templo com alegria. Porque aqui o Senhor habita para fazer coisas grandes, coisas tremendas. E ali Jesus deixando Jerusalém. Deixando para trás Jerusalém, Jesus saiu da cidade para ir até Betânia. E ali Jesus passou a noite em Betânia. Betânia é onde estava Marta, Lázaro e Maria. Mas Jesus pela manhã, aí entra na palavra, voltando para a cidade de Jerusalém, Jesus teve fome. Eu acredito por esta palavra, voltando de manhã para a cidade de Jerusalém, a qual ele tinha saído à noite. Ele não foi ficar na casa de Marta e de Maria em Betânia. Talvez Jesus ficou no relento. Talvez Jesus passou a noite ali pensando em tudo o que aconteceu ali naquela noite, naquele dia ali em Jerusalém, a entrada dele, o povo gritando hosana, e de repente o templo invadido daquela maneira, tudo errado, tudo fora do lugar. Jesus passou a noite, porque quando Jesus chegou ali, em Jerusalém, Jesus chegou na cidade, Jesus teve fome. Então ele ficou a noite inteira, né? Talvez sem dormir, sem comer. Foi aí que ele avistou essa figueira. A figueira estava frondosa, as folhas verdes, né? Aparentemente ia ter fruto para ele matar a sua fome. Irmão, Jesus quer fruto da gente. Jesus procura frutos em cada um de nós. Que nós não vivemos, que nós não venhamos ter só aparência, mas que dentro de nós tenha algo que alimente, né? Verdadeiramente que o Senhor tenha prazer em nós. Porque Jesus foi procurar ali, porque Jesus queria comer o figo daquela figueira. Queria matar a fome. Mas aí ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. Então que nós venhamos, né, produzir fruto. Não ser uma figueira seca, mas que o Senhor nos ajude. Aí meditando nessa palavra, eu comecei a pensar no último versículo. Que Jesus disse aqui, no versículo 22. E tudo o que tu pedir na oração, crendo, recebereis. Uma oração eficaz. O que é uma oração eficaz? Aqui no capítulo 18 do livro de 1 Reis, do versículo 42 ao 45, diz que Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou para a terra. E meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Irmãos, hoje em dia a gente não está vendo mais as pessoas se prostrar, se dobrar. Hoje em dia é difícil de você ver. Pessoa chegar e dobrar o seu joelho, colocar a sua cara no pó. Hoje em dia está difícil. Mas uma oração eficaz é uma oração que a gente se humilha, que a gente se prostra diante de Deus, independente da situação que nós estejamos vivendo. A gente se quebra ali diante do Pai. Abre o coração, rasga a alma em oração. E Elias ali, ele se fez dessa forma. Por quê? Porque Elias tinha passado ali, destruído os profetas de Baal, falado para Acabe que ele preparasse, porque viria chuva, e a chuva ia pegar ele no caminho. E Elias foi para casa dormir, não, foi para o cume do Carmelo. Inclinou-se por terra, meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá. Quando ele chegou e disse, olha, não há nada, muitos de nós ia se levantar da posição. O Senhor não me ouviu. Não vai ter resposta.
Mas Elias permaneceu de joelho, permaneceu com a cara no pó, permaneceu na perseverança. E disse para o moço: vai lá de novo. E continuou da mesma posição. Perseverança leva nós a ter resposta de oração. Oração eficaz é uma oração perseverante. É uma oração que tudo está dizendo o contrário, mas você está acreditando que vai haver uma resposta. Porque, irmão, Jesus disse que tudo que nós pedimos é oração. Agora é tudo concernente à vontade de Deus. Porque não é tudo que eu quero que eu vou ter. Porque Deus conhece o meu futuro, conhece o que eu preciso e sabe da minha necessidade. A vontade dele é boa, é perfeita. A minha é boa, é agradável, mas a perfeita é dele. E Elias ali sobe de novo, vai de novo lá. Foram 7 vezes. E aquele jovem chegou a ele e disse: olha, Elias, agora eu vejo uma nuvem. A minha mão é pequenininha, mas a nuvem do tamanho da mão de um grande homem, de um homem grande assim como Newton. Né? Está lá no céu uma nuvem. Elias disse: vai e fala para Acabe, para ele aparelhar o seu carro e descer, para que a chuva não lhe apanhe. Chegou a resposta, porque houve a perseverança, porque houve ali, né, a consistência ali diante de Deus. Eu não vou me levantar deste lugar enquanto o Senhor não me atender, porque a minha boca falou que vai haver chuva. E Deus mandou, porque Deus honra aquele que persevera. Quando você persevera, o Senhor, Ele cumpre o seu propósito. E aqui a palavra diz que a oração é uma comunicação que nós temos que ter diariamente com o nosso Deus. Irmãos, não há vida cristã sem oração. Não há. Não adianta dizer, porque a oração, ela leva você a ter intimidade com o Pai. Louvado seja Deus. A oração, ela nos leva a estar intimamente unida com Deus. Louvado seja Deus. Essa atividade na Bíblia, ela é descrita como invocar a Deus, a oração. No Salmos 17, no versículo 6. Invocar o nome do Senhor, como disse lá em Gênesis 4, 26. Tudo isso se refere à oração. Clamar ao Senhor, no Salmo 3, versículo 4. Levantar a nossa alma ao Senhor, no Salmo 25, versículo 1. E buscar ao Senhor, como diz Isaías 56, versículo 6, enquanto se pode achar. Aproximar-se do trono da graça, com confiança, igreja, como está no livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, e chegar perto de Deus, como está ali em Hebreus 10, 22. Isso é oração, que se chama oração. Você pode chegar diante de Deus, pode clamar, pode se aproximar da graça do trono dele, porque ele tem prazer em cada um de nós. Né? Antes de tudo, Deus ordena que todo crente ore. Irmãos, eu estava meditando. O pastor Daniel, ele tem o ministério pastoral. Né? O pastor está aqui para nos ensinar, para conduzir o rebanho, para um dia entregar para Deus. O ministério dele, pastoral. O pastor Newton também é pastor, mas já tem ali o dom, né, do ensino. Vai ver que o pastor Newton, o pastor Daniel também tem, nos ensina. Mas não existe ministério de oração. Existe o ministério da oração intercessória. Eu posso ter, qualquer um de nós pode ser intercessor. Agora, a palavra de Deus diz que a oração
ela é uma ordenança de Deus para todos nós. Então Deus, Ele não chamou eu para orar e você para ficar sentado. Ele ordena para que nós tenhamos vida de oração. E dentro do ministério da intercessão, o intercessor, ele tem que ter vida de oração entre ele e Deus. É um relacionamento. A oração em si é relacionamento. Não se tem relacionamento, nem aqui na terra principalmente, se você não conversar com a pessoa. Se a gente conversa, a gente se relaciona melhor. Eu só vou conhecer alguém se eu me relacionar com ela. Não é verdade? Tem gente que você se relaciona tão bem com ela, que se ela chegar na sua casa e a porta estiver fechada, às vezes do jeito dela bater na sua porta, você sabe, é fulano. Você conhece até os passos, quando você se relaciona bem com uma pessoa. Então, a oração nos leva a ter intimidade com Deus. Agora, o ministério da intercessão já é você se colocando diante de Deus em prol de outro. Se colocando no lugar do outro para que Deus venha alcançar aquela vida. Isso é intercessão. Então, se nós somos ordenados a ter vida de oração, porque a oração é uma ordenança. O mandamento é de Deus, manda que nós tenhamos vida de oração, que nós venhamos estar orando. O salmista manda nós orar, os profetas, irmão, em todo lugar na Bíblia fala de oração. Para nós ter oração, para nós ter vida de oração. A oração é uma aliança. Há uma ligação entre nós e Deus quando nós oramos. A minha aliança, apesar dela ser fininha, ela não tem emenda. Então, quando nós estamos em oração com Deus, nós estamos aliançados com Ele. Jesus, Ele não ensinou os discípulos a ressuscitar, a expulsar demônios. Ai, Senhor, me ensina a expulsar os demônios. Jesus ensinou os discípulos a orar. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. E através da oração, através da vida de oração, de comunhão com Jesus, o Senhor deu a eles o poder de expulsar demônio, curar enfermo, fazer coisas maiores do que Jesus fez e faz. Quando a pessoa tem vida de oração. E não há, irmão, não há intimidade com Deus se nós não tiver vida no altar. Se nós não se levantar e buscar Deus, e ter sede e fome por uma vida mais íntima com Ele, nós vamos começar a ser minados e nós vamos acabar esfriando totalmente. Irmãos, eu digo isso com toda a sinceridade do meu coração. Eu falei para o meu pastor, agora acho que no finalzinho de julho, falei: pastor, eu fiquei quase 3 meses, de abril até o final de junho, sem estar indo na igreja. E quando você não está tendo a sua vida devocional ali, como você tem que ter, você acaba se esfriando, acaba desanimando, e você tem que se levantar. E eu falei para ele: ore por mim. Porque eu fiquei cuidando da minha sogra, fui para minha mãe, fiquei lá de volta, minha sogra faleceu, fiquei até o final de junho. Irmãos, e a Cida aqui, ela tem que ter vida de oração. Deus me chamou para isso. Antes de eu estar na presença de Deus, eu era católica. E eu tinha que rezar. Ou eu rezava, ou eu não tinha paz.
E da mesma maneira, ou eu oro, ou meu dia não sai do lugar. Ou eu coloco minha vida diante de Deus, ou meu dia não sai do canto. Então tem gente, possa ser que tenha, pessoas que amanhece que nem um animalzinho desse aqui, que Jesus mandou pegar. Acorda, levanta, deita, dorme, vive assim, e vive bem. Mas eu não. Eu sinto falta de ter comunhão com Deus. E eu sou uma pessoa que, se eu sair da minha rotina, me desestrutura tudo. Então, eu tenho que estar ali, daquele jeito. Eu sou a pessoa que tem que estar ali, daquele jeitinho mesmo. Todos os dias. Eu estava até pensando, quando eu estava meditando essa palavra. Irmãos, como é bom você sair do culto e já sair pensando, meu Deus, agora, tal dia vai ter culto de novo. É quando você está com a vida, com o coração ardendo em chama. Quando você está com a vida diante de Deus, com desejo. Eu já vivi dessa maneira. Os irmãos lembram quando nós tínhamos aquela igrejinha ali na Vila Renato? Na rua Luiz Juliane? Teve dias naquela igreja que a gente saía do culto na terça-feira e já saía falando, nossa, ainda só quinta-feira que a gente vai voltar aqui. Porque a presença de Deus. E era assim, não era cheio, era 2, 3, 4 pessoas. Mas tinha um mover de Deus, por causa que naquele lugar nós tínhamos um momento de oração e comunhão todo dia com o Senhor. Então, irmão, o que vai fazer nós ter vontade, ter desejo de estar na casa de Deus, é nós entrar em comunhão com Ele, em oração, na nossa casa, aqui na igreja. Separar um tempo para o Senhor. Ah, irmã, mas eu não sei o que falar. Eu também não sei. Mas dobre o seu joelho. Hoje em dia, antigamente, a gente vinha para a igreja, a gente andava com a nossa Bíblia assim. Não era? Vou para a igreja. Era um monte de crente, tudo de Bíblia na mão, andando, vindo para a igreja de pé. Era mais difícil, mas o povo tinha mais sede, o povo tinha mais vontade. Chegava na igreja com mais ânimo. Às vezes vinha de pé. Quantas vezes eu não vim lá da minha casa aqui para a igreja de a pé? Com a Bíblia debaixo, assim, carregando aqui com orgulho. Hoje em dia, quase que ninguém anda mais com a Bíblia. Abre a Bíblia, às vezes só para abrir. Glória a Deus, porque estamos evoluindo. Não estou falando que é ruim, é bom. Só que o que muitas das vezes está sobrando, está nos acomodando. Está nos deixando mais acomodados. Hoje em dia você abre o celular, você pode estudar, tem muito estudo. Você liga, você ouve a palavra o dia inteiro, se você quiser. Tem Bíblia de tudo que é jeito, para você aprender a palavra de Deus. Mas está faltando vontade. Está faltando fome pela palavra. Está faltando sede pelo Espírito. E nós estamos vivendo dias de muita frieza espiritual. Que o Senhor venha acender a chama. Que nós venhamos voltar à igreja para a oração. Dobre o seu joelho lá na beira da sua cama. Se você não conseguir orar 10 minutos, ore 5 hoje. Amanhã você não levante antes dos 5 ou dos 6 minutos. E você vai tendo aquela constância, aquela perseverança. E quando vê, você está ali orando, buscando a Deus todos os dias. Irmãos, Jesus está às portas. Jesus disse que Ele virá para buscar uma igreja viva. Uma igreja que esteja adornada. Uma igreja que esteja preparada. Uma igreja que esteja de vestes limpas. Uma igreja que tenha azeite. Uma igreja que tenha, aleluia, reserva.
senão não sobe. Aquelas virgens estavam todas esperando pelo noivo, mas somente 5 estavam preparados. E nós estamos vivendo esses dias difíceis. Muitos vivem de aparência, como aquela figueira. E quando Jesus vir, ainda que não era tempo dele pegar fruto naquela figueira, porque não era o tempo, mas pela aparência dela, era para ela ter o fruto. E Jesus está a nos olhar, que o Senhor venha nos tratar nessa noite, que o Senhor venha colocar no nosso coração desejo, e a sede, e a fome, pela sua presença, pela vontade de estar mais perto dEle. Veio um hino no meu coração hoje pela manhã, que diz assim: quero calar todas as vozes, menos a tua. Irmãos, nós estamos ouvindo tantas vozes, e muitas das vezes, a voz de Deus nós não conseguimos ouvir. Então, que todas as vozes que querem nos embaraçar, que elas sejam caladas, e que nós ouçamos somente a voz de Deus. Que nós comecemos a ouvir a voz do nosso Mestre, para nós poder ter uma comunhão plena com o nosso Deus. Hoje eu estava vindo aqui para a oração, e pensando nessa palavra, no que Deus ia falar conosco, e é sobre fome. Irmãos, eu quando era criança, hoje em dia, em todo lugar tem uma padaria, não é verdade? Mas eu morava no sítio, era pequena, me lembro como hoje. Eu lembrei disso hoje de manhã, eu estava vindo, e ali era uma vez por semana que aquele homem passava vendendo uns pão. E era aquele tamboleiro de pão gostoso. E meu pai comprava. Nossa, aquele pão, nós não víamos o dia de chegar, o dia de comer o pão. Por quê? Porque era só uma vez na semana que nós ia comer aquele pão. E a palavra de Deus, ela é o pão que alimenta a nossa alma. Antigamente, quando nós não tínhamos tanto recurso para ouvir, para estudar, né, para pesquisar, nós vinha para a igreja com o coração assim ardendo. Deus vai falar. E o que Deus falava, irmão, aquilo entrava. Era como esse pão que a gente comia uma vez por semana. A gente sentia o sabor do pão. Aleluia. A gente ouvia a palavra e a palavra nos alimentava. O que era ensinado, nós saía dali com o coração alegre. Eu tenho quase 30 anos de evangelho. Eu cheguei a chegar na igreja no dia de sexta-feira, que o meu pastor, o nosso pastor Rogério, ele trazia a palavra entrava dentro do nosso coração, nós ficávamos a semana inteira pensando naquela palavra. Aquela palavra não saía do nosso coração quando nós saía daqui para fora, não. Por quê? Porque nós não tínhamos acesso a tanto conhecimento. Nós entendíamos a palavra, o Espírito Santo usava o servo dele, e aquela palavra entrava no nosso coração, e nós era alimentado. Não é diferente hoje. Hoje está muito melhor. Hoje a palavra, ela tem muito mais, aleluia, como nos alimentar, mas somos nós que muitas das vezes não temos mais esta fome para alimentar a nossa alma com esse maná tão especial, né? Que o nosso pastor fica ali dias estudando, se preparando para alimentar a nós.
E muitas das vezes o inimigo está roubando a semente. A semente cai na terra, mas a terra está seca, a terra está árida, a terra não está pronta, a semente não germina, a semente não produz fruto. Não é porque a semente é ruim, é porque a terra não está pronta, a terra está ressequida. E nessa noite o Senhor quer tratar com a nossa terra. Que o nosso coração comece a ser regado pelo poder do Espírito Santo. Pela uma vida de oração. O culto não começa aqui. O culto começa dentro da nossa casa. Nós chegamos aqui com o coração, preparado para receber a palavra. Mas se nós não levar a sério, irmão, uma vida de oração, eu digo para você, não vai haver crescimento. Individualmente na vida de cada um de nós. Porque aqui nós temos palavra de poder, palavras de vida. Que o Senhor venha nessa noite despertar a mim e a você, meu irmão. E se você está tendo vida de oração, porque só quem conhece a minha e a sua vida é Deus. É Deus quem conhece a minha vida lá no meu quarto. É Deus quem conhece a sua vida lá no seu quarto, lá no seu íntimo, lá no seu secreto. É Deus quem conhece. Se você está tendo, persevere mais ainda como Elias. Porque tudo que você pedir, Jesus disse. Jesus amaldiçoou a figueira. Mas no final ele disse, olha, se você crer, tudo que você pedir na oração, você vai receber. Iremos receber. Iremos receber de Deus. Senhor, eu quero ter vida de oração. Senhor, eu quero ter intimidade. Senhor, eu preciso mais da tua graça. Paulo, quando ele teve ali aquelas visões, ele disse, se subiu no céu não sabe, mas sabe que foi coisas inefáveis que ele viu. Foi-lhe dado um espinho na carne. E Deus falou, Paulo, a minha graça, ela te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo era um homem de oração. Era um homem de perseverante oração. No final de Efésios ele disse, no demais, irmão meus, revesti-vos de todo o poder e permanecei firme. Só vamos estar firmes se nós tivermos vida com Deus em oração. Louvado seja Deus. Deus, ele vem ao culto para ouvir a nossa oração. Ele não vem ver se eu estou pregando bem. Ele não quer saber, porque a palavra dele, quem fala é ele. Ele chega aqui para receber a minha e a sua oração. Na hora da palavra, louvado seja Deus. Se você está pregando com ousadia, com sabedoria, com conhecimento, Deus está te entregando. Mas o que Deus recebe, meu e seu, é oração, é adoração, é louvor, é obediência. Então que nós venhamos nos achegar mais a Deus, nos aproximar mais de Deus. E eu disse, Senhor, eu não aceito viver dessa maneira. Quero que o Senhor me levanta. E graças a Deus o Senhor está nos levantando. O Senhor está nos sustentando. O Senhor está nos ajudando. É dobrar o joelho e ficar ali. Jesus, eu preciso da tua graça. Jesus, eu preciso ser revestida pelo teu poder. Senhor, eu não aceito estar desta maneira. Não está bom. Eu preciso melhorar. Porque chegamos aqui certo dia. O Senhor disse, olha, este dia é um presente que eu estou te dando. Quantos presentes nós ainda vamos receber de Deus? Mas não sabemos. Então vamos aproveitar. Todo dia que o Senhor te der a oportunidade de viver, é um presente. Para quê? Para nós nos aproximar mais dEle. Para nós chegar mais perto dEle. Para nós nos preparar para chegar um dia na glória e estar ao lado dEle.
E que o Senhor nos ajude, porque o tempo está próximo. Jesus está voltando. E que nós possamos nos preparar. E crer que a oração, ela remove. Jesus disse, se disser a este monte, passa daqui para lá. E você crê? Mas eu vou dizer que monte, irmã. Às vezes é um problema que você está vivendo. Às vezes é uma enfermidade. Às vezes é a sua fraqueza, o seu desânimo. Saia em nome de Jesus. E vai acontecer milagre em nosso meio. Vai acontecer mudança na minha e na sua vida. Quando nós nos chegar mais a Deus, obedecer a Ele, obedecer o anjo da igreja, quando fala, ora igreja, jejua igreja, se consagra igreja, busca a presença do Senhor. Nós teremos crescimento genuíno e verdadeiro. Porque o verdadeiro avivamento, ele só vem através da oração e da palavra. Tem muitos lugares aí, que talvez esteja pior do que aquele templo. Aonde as pessoas caem, dizem que caem no poder e se levantam da mesma forma e não há mudança. Mas quando você tem um encontro com Deus, a sua vida muda. A sua vida é transformada. Quando você tem um comprometimento com Deus, você não precisa rodopiar, você não precisa pular, você não precisa, fazer estardalhaço. Você tem uma vida coerente com aquilo que você vive. E há mudança na sua palavra, nas suas atitudes. Porque a nossa vida cristã, ela é vivida lá fora. Não é aqui dentro. Aqui dentro é fácil. Mas aparentar para os irmãos o que nós somos. Mas a minha vida, a sua vida, é um testemunho lá fora. Aonde ninguém está nos vendo, mas Deus está. Então que nós venhamos nos comprometer mais. E estar mais perto de Deus. Essa é a palavra. E que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu e ao seu coração, em nome de Jesus.